Todo mundo acha que sabe por que Ana Castela e Zé Felipe terminaram. Todo mundo leu os portais, viu as notícias, acompanhou as especulações. Distância, eles disseram. Falta de tempo para se ver, eles falaram. Agenda corrida, vida corrida, relacionamento que não encaixou. Mas eu vou te contar uma coisa. Essa versão que está circulando por aí é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa que rolou nos bastidores que a mídia não contou. Tem detalhes que foram escondidos, tem versões que foram abafadas, tem movimentos que foram calculados para que a verdade não viesse à tona completa. E hoje eu vou te contar tudo. Vou juntar os pedaços que estão espalhados, vou te mostrar o que ficou de fora da narrativa oficial, vou te explicar por que esse término foi muito mais complexo do que parece. Fica comigo até o final, porque tem uma informação no meio dessa história, que muda completamente a forma que você vai ler tudo isso. E se você não quer perder nenhum detalhe, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque quando os envolvidos se pronunciarem de verdade, você vai querer estar por dentro. Vamos começar pelo que a gente sabe com certeza. No dia 29 de dezembro de 2025, Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o término do namoro. O anúncio foi feito de forma simultânea nas redes sociais dos dois, com aquelas mensagens genéricas que a gente sempre vê nesses casos. Respeito mútuo, admiração. Seguimos amigos, pedimos privacidade. O básico, o padrão. Nada que revelasse o que realmente estava acontecendo por trás das câmeras. E aí começaram as especulações. Todo mundo querendo saber por quê. Todo mundo tentando adivinhar o que tinha dado errado. Porque o namoro parecia estar indo bem. Eles postavam juntos, apareciam em eventos juntos, pareciam felizes. Mas aí, de repente, acabou. E quando algo acaba de repente, sem sinais claros, a gente sabe que tem mais coisa embaixo. A primeira versão que começou a circular foi a da distância. Zé Felipe mora em Goiânia, tem 3 filhos, tem uma rotina intensa com eles. Ana Castela vive na estrada, fazendo show atrás de show, viajando o Brasil inteiro. Eles realmente se viam pouco. Isso é fato. Mas será que só isso seria suficiente para terminar um relacionamento de alguém que parecia tão apaixonado? E foi aí que começaram a aparecer outras versões. Versões que a mídia pegou, jogou no ar, mas não aprofundou. Versões que foram mencionadas de passagem e depois esquecidas. E é dessas versões que a gente precisa falar hoje. Porque tem uma coisa que você precisa entender sobre como funciona a cobertura de celebridades no Brasil. Quando um casal famoso termina, especialmente se são nomes grandes como Ana Castela e Zé Felipe, existe uma pressão enorme para descobrir o motivo. Os portais querem furos, querem exclusividade, querem ser os primeiros a contar a história real. Mas, ao mesmo tempo, existe também uma pressão dos próprios envolvidos e das equipes deles para controlar a narrativa, para que a versão que saia seja a menos prejudicial possível para todos os lados. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. A versão da distância foi a versão oficial porque era a mais limpa. Era a que não colocava culpa em ninguém. Era a que permitia que os dois seguissem em frente sem manchas na imagem. Mas não era a versão completa. Daqui a pouco eu vou te contar qual foi o evento específico que precipitou o término. Mas antes disso, me diz uma coisa. Você já desconfiou que tinha mais coisa nessa história? Ou acreditou na versão da distância? Comenta aqui embaixo. E se você está gostando do conteúdo, deixa um like para me ajudar a continuar trazendo essas informações para você. Vamos então para o que ficou de fora da narrativa oficial. E o primeiro ponto que a mídia não explorou direito foi o timing. Porque o término foi anunciado no dia 29 de dezembro, 5 dias antes do Ano Novo, poucos dias antes da virada do ano. E quando você termina um relacionamento nessa época, você está fazendo uma escolha muito clara. Você está escolhendo começar o ano novo sozinho. Você está escolhendo não passar a virada com aquela pessoa. E isso não é uma decisão que se toma por causa de distância. Isso é uma decisão que se toma porque algo grave aconteceu. Porque se fosse só distância, se fosse só falta de tempo para se ver, eles poderiam ter esperado mais um pouco. Poderiam ter tentado resolver. Poderiam ter dado uma chance para o relacionamento respirar depois das festas, depois do ano novo, quando as agendas ficassem mais tranquilas. Mas não.
Eles terminaram 5 dias antes da virada, e isso diz muito. Segundo informações que circularam nos bastidores e que foram confirmadas por fontes próximas aos dois, o término não foi uma decisão conjunta e pacífica como foi vendido para o público. Foi uma decisão de Ana, foi ela quem colocou um ponto final. E quando foi ela quem terminou, isso significa que ela descobriu algo, ou percebeu algo, ou viveu algo que a fez dizer: não dá mais. E o que foi esse algo? Aqui é onde as versões começam a divergir. E é aqui que a mídia não conseguiu cravar uma história única. A versão mais forte, que foi mencionada por Léo Dias e Fabiola Heipert, mas nunca totalmente confirmada, é a das mensagens. A versão de que Ana teria descoberto mensagens entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca que não combinavam com um relacionamento terminado. Mensagens que mostravam uma proximidade emocional que ia além do necessário para criar 3 filhos juntos. Mas tem outra versão que circulou e que quase ninguém comentou. E essa versão tem a ver com uma fala que Zé Felipe teria feito. Uma fala que foi interpretada como machista, como desrespeitosa, como algo que diminuiu Ana de alguma forma, e essa fala teria envolvido uma comparação entre Ana e Virgínia. Zé Felipe negou categoricamente essa versão na entrevista que deu em janeiro. Ele disse que nunca falou nada machista, que nunca fez comparação, que isso era invenção. Mas o fato de ele ter precisado negar especificamente isso mostra que a versão ganhou força, mostra que chegou até ele, mostra que incomodou. E tem ainda uma terceira versão, menos comentada, mas que algumas pessoas próximas ao casal mencionaram. A versão de que a família de Ana, especialmente a mãe dela, Michele Castella, nunca aprovou completamente o relacionamento com Zé Felipe. Não porque ele seja uma má pessoa, mas porque ele traz uma bagagem muito pesada. 3 filhos pequenos, uma ex-mulher que é uma das maiores influenciadoras do Brasil, uma vida completamente estabelecida antes de Ana entrar nela. E Michele teria conversado com Ana várias vezes sobre isso. Teria questionado se era isso mesmo que ela queria para a vida dela. Se ela queria carregar esse peso tão nova. E Ana, que tem uma relação muito próxima com a mãe, teria começado a questionar também. Teria começado a perceber que talvez Michele estivesse certa. Que talvez aquilo não fosse o melhor para ela. Agora, qual dessas versões é a verdadeira? Ou será que é uma combinação das 3? Porque na vida real, raramente um término tem uma causa única. Geralmente é um acúmulo, é uma coisa em cima da outra. É o peso de várias situações diferentes que vão se somando até que chega uma hora que você não aguenta mais. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu com Ana e Zé Felipe. Talvez as mensagens existam e tenham sido a gota d'água. Mas talvez antes disso já tivesse a fala desrespeitosa que machucou. E antes disso já tivesse a pressão da família questionando. E antes disso já tivesse a distância que cansava. E tudo isso junto, acumulado, fez com que Ana chegasse naquele final de dezembro e dissesse: chega. E sabe o que eu acho que é o detalhe mais revelador de todos? É o fato de que Zé Felipe continua falando que Ana mora no coração dele, que tudo é possível, que ele ama ela, enquanto Ana não fala nada. Ana não romantiza. Ana não deixa a porta aberta. Ana simplesmente seguiu em frente. E quando você tem uma pessoa que quer manter a chama acesa e outra que já apagou completamente, isso te diz quem sofreu mais nessa história. Isso te diz quem foi mais machucado. Isso te diz quem realmente decidiu que acabou. Mas daqui a pouco eu vou te contar o que aconteceu nos dias imediatamente anteriores ao término. E como isso explica por que Ana tomou essa decisão tão rápida. Segura aí, porque tem uma reviravolta que você não está esperando. Agora, vamos falar de um aspecto que quase ninguém comentou, mas que é crucial para entender essa história. Vamos falar da dinâmica entre Ana Castella e Virgínia Fonseca durante o namoro de Ana com Zé Felipe. Porque Virgínia nunca deixou de existir na vida de Zé Felipe. E nem podia. Eles têm 3 filhos juntos. Eles moram no mesmo condomínio, a 300 metros de distância. Eles têm um grupo de WhatsApp com toda a família. Eles se veem constantemente por causa das crianças. Então Virgínia estava sempre presente, sempre ali, sempre sendo mencionada. E para Ana,
que era a namorada nova, que estava tentando construir um espaço na vida de Zé Felipe, isso era pesado, isso era desgastante, porque ela nunca ia ser a única. Ela sempre ia dividir espaço com Virgínia. Sempre ia ter que aceitar que Virgínia faz parte da vida dele para sempre. E olha, eu preciso deixar claro aqui, Virgínia não fez nada errado, ela só estava sendo mãe. Ela só estava mantendo uma relação saudável com o pai dos filhos dela. Ela não estava tentando sabotar o relacionamento de Ana com Zé Felipe. Mas mesmo assim, a presença dela pesava. Porque é impossível não pesar. E segundo informações que vazaram de pessoas próximas, Ana chegou a comentar com amigas que se sentia sempre em segundo lugar, que quando tinha algo com os filhos, Zé Felipe ia, que quando Virgínia precisava de alguma coisa, Zé Felipe atendia, e que ela entendia porque eram os filhos dele, mas que mesmo assim machucava, porque ela queria ser prioridade também, e não conseguia ser. E aí, tem um episódio específico que foi mencionado por uma fonte próxima ao casal, mas que nunca foi confirmado publicamente. Um episódio que teria acontecido em meados de dezembro, poucos dias antes do término. Segundo essa versão, Ana e Zé Felipe tinham planos para o Natal. Eles iam passar juntos. Ia ser a primeira grande data comemorativa deles como casal. Ana estava animada, tinha se organizado, tinha feito planos. Mas aí, faltando poucos dias, Zé Felipe teria desmarcado, teria dito que não ia dar, que tinha algo com os filhos, que precisava estar com a família dele. E Ana teria entendido. Teria dito que tudo bem, que eles se veriam depois, mas aí ela teria visto nas redes sociais que no dia de Natal, Zé Felipe estava com Virgínia e os filhos, todos juntos, comemorando em família. Como se ainda fossem uma família. E aquilo teria partido o coração de Ana. Porque ela percebeu que ela nunca ia ser parte daquela família. Que ela sempre ia ser a de fora. Que por mais que Zé Felipe dissesse que amava ela, quando chegava a hora da verdade, quando tinha que escolher, ele sempre ia escolher manter aquela dinâmica com Virgínia e os filhos. E Ana não cabia ali. E foi depois disso, segundo essa versão, que Ana teria tomado a decisão. Que ela teria percebido que não adiantava continuar. Que ela ia sofrer mais se ficasse do que se saísse, e que era melhor terminar logo, virar a página, e encontrar alguém com quem ela pudesse ser prioridade de verdade. Agora, eu não posso cravar que foi exatamente isso que aconteceu, porque nenhum dos envolvidos confirmou essa versão. Mas essa história circulou nos bastidores, e ela faz sentido com o timing do término. Faz sentido com a forma que Ana reagiu depois. Faz sentido com tudo. E sabe o que mais? Quando Zé Felipe foi perguntado em entrevista sobre o Natal, sobre como foi, ele desviou. Ele não falou. Ele mudou de assunto. E quando alguém desvia de uma pergunta, geralmente é porque a resposta é incômoda. Agora me conta, você acha que essa versão do Natal faz sentido? Ou acha que é especulação demais? Deixa sua opinião nos comentários. E não esquece de deixar o like se você está acompanhando essa história desde o início. Vamos agora para outro ponto que a mídia não explorou direito. Vamos falar sobre o comportamento de Ana Castela nas semanas que antecederam o término. Porque quando a gente olha para trás, quando a gente analisa as postagens dela, as aparições públicas dela, dá para ver sinais. No começo de dezembro, Ana ainda postava com Zé Felipe. Ainda tinha fotos dos dois juntos no Instagram. Ainda mencionava ele nos stories. Mas aí, lá pela segunda semana de dezembro, isso parou. Ana parou de postar Zé Felipe. Parou de mencionar ele. Começou a postar só ela, só os shows, só o trabalho. E na época ninguém percebeu. Ninguém ligou os pontos. Mas quando a gente olha agora, com o término já anunciado, fica claro. Ana já estava se afastando emocionalmente. Já estava criando distância. Já estava se preparando para o que estava por vir. E tem mais. No dia 23 de dezembro, Ana fez uma postagem enigmática. Ela postou uma frase que dizia algo tipo: às vezes a gente precisa ter coragem de soltar o que não está fazendo bem para a gente, mesmo que doa. E todo mundo na época interpretou como uma reflexão sobre Ano Novo, sobre virar a página, sobre deixar para trás o que não serve mais, mas era sobre Zé Felipe.
Era sobre o relacionamento, era Ana se preparando mentalmente para terminar. E mais uma coisa que passou batido. No dia 27 de dezembro, 2 dias antes do anúncio oficial, Ana e Zé Felipe estavam em cidades diferentes. Ana estava em Show, Zé Felipe estava em Goiânia com os filhos, e segundo fontes, foi nesse dia que Ana ligou para ele e disse que tinha terminado, que não ia mais continuar, que era melhor para os dois, e Zé Felipe teria tentado convencer ela a dar mais uma chance. Teria dito que eles poderiam resolver, que eles poderiam encontrar um jeito. Mas Ana já estava decidida, e quando uma mulher já decidiu, não tem argumento que mude. E foi só depois dessa ligação que eles combinaram de anunciar junto, de fazer aquelas postagens simultâneas, de manter a narrativa limpa e respeitosa, porque mesmo terminando, eles não queriam criar guerra pública, não queriam expor um ao outro, e nisso eles foram maduros, nisso eles agiram direito. Mas a versão que foi vendida para o público, a versão da distância, da agenda, da falta de tempo, essa versão não contou nada disso. Não contou que Ana já estava se afastando há semanas. Não contou que ela fez uma postagem enigmática dias antes. Não contou que foi ela quem terminou, via telefone, enquanto estavam em cidades diferentes. Não contou nada dos bastidores reais. E é por isso que eu digo que a mídia não te contou a verdade completa. Porque a verdade completa é muito mais complexa, é muito mais humana, é muito mais real do que essa versão simplificada que circulou. Agora vamos falar de uma coisa que eu acho que é o ponto central de tudo isso. Vamos falar sobre o que Ana descobriu que fez ela tomar essa decisão tão firme. Porque uma coisa é você terminar um relacionamento porque está cansado, porque não está funcionando, porque a distância está pesando. Outra coisa completamente diferente é você terminar e nunca mais olhar para trás. Nunca mais dar chance, nunca mais deixar porta aberta. Ana fez o segundo. Ana terminou e cortou, completamente. E quando alguém corta desse jeito, é porque viu ou descobriu algo que a machucou profundamente. Algo que a fez perceber que não tinha volta. E aqui é onde a gente volta para a história das mensagens. Porque eu acredito que as mensagens existem. Eu acredito que Ana viu algo, não necessariamente algo romântico entre Zé Felipe e Virgínia, mas algo que mostrava que Zé Felipe não estava sendo completamente transparente com ela. Algo que mostrava que ele ainda tinha uma conexão emocional com Virgínia que ia além do necessário. E pode ter sido algo simples, pode ter sido uma mensagem onde Zé Felipe dizia para Virgínia que sentia falta dela. Pode ter sido uma conversa onde eles riam de alguma coisa íntima, de alguma memória que só eles dois tinham. Pode ter sido Zé Felipe confortando Virgínia de um jeito que um ex-marido não deveria confortar a ex-mulher quando está em outro relacionamento. E Ana viu, e percebeu, e entendeu que ela nunca ia conseguir competir com a história que Zé Felipe e Virgínia têm juntos. Porque eles têm filhos. Eles têm anos de convivência. Eles têm uma intimidade que foi construída ao longo de muito tempo, e mesmo separados, mesmo cada um seguindo a vida, aquela intimidade ainda existe, e sempre vai existir. E para Ana, que estava tentando construir algo novo, perceber que ela sempre ia estar competindo com aquilo foi demais, foi a gota d'água, foi o que fez ela dizer: eu não mereço isso, eu mereço alguém que me coloque em primeiro lugar, alguém que não tenha essa bagagem toda. Alguém com quem eu possa construir algo nosso. Só nosso. E ela terminou. E nunca mais olhou para trás. E sabe o que eu acho que é a prova maior de que foi isso mesmo? É a forma que Ana reagiu depois. Porque ela não ficou destruída. Ela não parou de trabalhar. Ela não entrou em depressão. Ela seguiu. Fez shows. Gravou novela. Apareceu com outro cara. Ela virou a página com uma velocidade que só quem já estava emocionalmente desconectado consegue ter. E isso me diz que Ana já tinha processado o término antes de anunciar, que ela já tinha chorado, já tinha sofrido, já tinha passado por todas as fases do luto do relacionamento antes de tornar público. E quando finalmente anunciou, ela já estava pronta. Já estava curada. Já estava livre, enquanto Zé Felipe ainda está romantizando. Ainda está dizendo que Ana mora no coração dele.
Ainda está deixando porta aberta. E isso mostra quem realmente foi pego de surpresa nessa história. E não foi Ana. Agora eu vou te contar algo que quase ninguém sabe. Algo que foi mencionado por uma fonte muito próxima a Ana, mas que nunca foi divulgado amplamente. E esse algo tem a ver com uma conversa que Ana teve com a mãe dela, Michele, logo após o término. Segundo essa fonte, Ana estava arrasada nos primeiros dias. Estava chorando, estava mal, estava questionando se tinha tomado a decisão certa. E Michele sentou com ela e fez uma pergunta muito simples. Você se vê daqui a 5 anos ainda lidando com tudo isso, ainda dividindo ele com Virgínia? Ainda sempre sendo a segunda opção quando tem algo com os filhos? E Ana pensou, e percebeu que não. Que ela não conseguia se ver assim. Que ela queria uma vida diferente. Que ela merecia uma vida diferente. E foi aí que ela entendeu que tinha feito a escolha certa, que terminar doeu, mas que continuar ia doer muito mais. E que era melhor sofrer agora, sofrer rápido, e depois seguir livre, do que sofrer aos pouquinhos durante anos. E essa conversa com Michele foi o que deu para Ana a força que ela precisava para realmente virar a página, para não voltar atrás. Para não ceder quando Zé Felipe tentou reconquistar ela nas primeiras semanas. Porque sim, Zé Felipe tentou. Segundo informações que vazaram, ele mandou mensagem para Ana durante todo o mês de janeiro, tentando conversar, tentando explicar, tentando reconquistar. E Ana não cedeu. Ana foi firme. Ana disse que era melhor para os dois seguir em frente. E essa firmeza de Ana é o que diferencia esse término de tantos outros que a gente vê no mundo das celebridades. Porque geralmente tem idas e vindas. Tem término e volta. Tem reconciliação. Mas aqui não teve. Ana foi categórica, e continua sendo. E agora me diz, você admira Ana por essa firmeza? Ou acha que ela deveria ter dado mais uma chance? Comenta aqui embaixo. E se você está acompanhando essa saga toda desde o início, deixa um like para eu saber que tem gente aqui que entende toda a profundidade dessa história. Vamos agora para o que a mídia definitivamente não contou. Vamos falar sobre a reação da família de Zé Felipe ao término. Porque Poliana Rocha, a mãe de Zé Felipe, tinha um carinho enorme por Ana. Ela sempre postava com Ana. Sempre elogiava Ana. Sempre tratava ela como se fosse da família. E quando o término foi anunciado, Poliana ficou arrasada. Não porque ela quisesse interferir na vida do filho, mas porque ela realmente gostava de Ana, e achava que Ana era boa para Zé Felipe. E segundo fontes, Poliana teria até conversado com Zé Felipe depois do término, teria perguntado o que tinha acontecido, teria dito que ele tinha perdido uma mulher incrível, e Zé Felipe teria se fechado. Não teria dado detalhes, não teria contado tudo, teria só dito que não deu certo, que a vida deles não encaixava, que era melhor assim, e Poliana respeitou, não pressionou, não foi atrás de Ana, não tentou interferir. Mas ficou claro que ela ficou triste, que ela queria que tivesse dado certo. E isso mostra que a família de Zé Felipe também não sabe a história completa, ou pelo menos não sabe todos os detalhes, porque se soubessem, se Zé Felipe tivesse contado tudo, talvez a reação fosse diferente. E tem mais. Leonardo, o pai de Zé Felipe, também não se pronunciou sobre o término. Não postou nada. Não comentou nada. E Leonardo sempre foi muito presente nas redes sociais, sempre comenta sobre tudo que envolve a família. Mas sobre esse término, silêncio total. E esse silêncio pode significar duas coisas. Ou Leonardo não quis se meter. Ou Leonardo sabe de algo e preferiu ficar quieto para não piorar a situação. E eu tendo a acreditar na segunda opção, porque Leonardo é pai. Ele conhece o filho dele. Ele sabe das dinâmicas da vida dele. E talvez ele saiba exatamente por que Ana terminou. E talvez ele concorde com ela. E por isso preferiu não falar nada, porque se ele falasse a favor de Zé Felipe, estaria mentindo. E se ele falasse a favor de Ana, estaria expondo o filho. Então, o silêncio foi a saída mais inteligente. E isso também foi escondido da narrativa pública. Ninguém comentou sobre a reação da família. Ninguém falou sobre Poliana ficar triste. Ninguém falou sobre Leonardo ficar em silêncio. Tudo isso passou batido. E só quem acompanhou de muito perto,
Só quem tem fontes nos bastidores conseguiu perceber. Agora vamos para a última peça do quebra-cabeça. Vamos falar sobre o que vem a seguir, porque essa história não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer. Primeiro, Zé Felipe ainda não superou. Isso está claro. Ele continua falando de Ana. Continua dizendo que ama ela. Continua deixando porta aberta. E enquanto ele não processar de verdade, enquanto ele não aceitar que acabou, ele vai continuar preso nessa história. Segundo, Ana está seguindo em frente. Ela já foi vista com Jonathan Coelho. Ela já está curtindo a vida. Ela já está mostrando que não precisa de Zé Felipe para ser feliz. E isso é saudável. Isso é o que ela precisa fazer. Terceiro, Virgínia não se pronunciou sobre nada disso. E provavelmente não vai se pronunciar. Porque Virgínia é esperta. Ela sabe que qualquer coisa que ela falar vai ser interpretada de 1000 formas diferentes. Então, ela prefere ficar quieta. Prefere seguir a vida dela com Vini Jr. Prefere deixar o passado no passado. E quarto, a verdade completa provavelmente nunca vai vir à tona, porque os envolvidos não têm interesse em expor tudo. Eles preferem manter a narrativa limpa. Preferem que a versão oficial seja a da distância. Preferem não entrar em detalhes que vão gerar mais polêmica, mais julgamento, mais dor para todo mundo. E talvez seja melhor assim. Talvez a gente não precise saber de cada detalhe. Talvez seja suficiente entender que foi uma história complexa, com pessoas reais, com sentimentos reais, com dor real, e que cada um está lidando da forma que consegue. Mas o que eu posso te garantir é isso. A versão que circulou nos portais, a versão da distância, a versão clean e simples, essa não é a verdade completa. A verdade tem mais camadas. Tem mais profundidade, tem mais dor. E tem muito mais que ficou escondido do que foi mostrado. E é isso que eu queria que você entendesse com esse vídeo. Que nem sempre o que a gente vê é o que realmente aconteceu. Que tem sempre mais por trás. Que tem sempre bastidores que não são revelados. E que a gente precisa ter cuidado antes de julgar, antes de tomar partido, antes de achar que entende tudo. Porque a gente não entende. A gente nunca vai entender completamente. A gente só consegue juntar os pedaços que estão disponíveis e tentar montar uma imagem que faça sentido. E essa imagem que eu montei para você hoje é baseada em informações de bastidores, em conversas com fontes, em análises de comportamento, em sinais públicos, mas não é a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta, só quem sabe são Ana, Zé Felipe e Virgínia. E eles não vão contar. Então, fica ligado no canal. Porque se algum dia algum deles resolver falar de verdade, se algum dia a história completa vier à tona, eu volto aqui e te conto tudo. Se inscreve, ativa o sininho e não perde nenhuma atualização dessa saga. E antes de eu me despedir, me responde. Depois de tudo que você ouviu aqui, você mudou de opinião sobre esse término? Você entende melhor agora por que Ana foi tão firme? Ou você ainda acha que foi tudo exagero? Deixe a sua opinião nos comentários. E me sugere também, qual história você quer que eu investigue a seguir? Quer saber mais sobre o novo affair de Ana com Jonathan? Quer os bastidores da briga entre Virgínia e Paola na Grande Rio? Ou quer que eu aprofunde nas mensagens entre Zé Felipe e Virgínia? Comenta aqui embaixo e vamos decidir juntos. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa entender essa história toda e a gente se vê no próximo. Tchau!